Oi gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudinick passando para nossa conversa. E hoje a nossa conversa com pais é resposta para um pai, tá? Ele estava conversando comigo essa semana e eu perguntei para ele assim, tudo bem se eu te responder isso em vídeo? Ele falou, tudo bem. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre uma situação que ele me expôs. Eu vou ler exatamente a pergunta que ele fez para mim, tá? A pergunta que ele fez foi assim, ó. Como que a gente lida com o ciúme entre irmãos? Principalmente na hora da alimentação, na hora de dormir e de trocar de roupa. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre este tema que é muito legal e que a gente vive no dia a dia constantemente. Vem comigo então. Então, gente, quando a gente fala de ciúme entre irmãos, é uma coisa muito relativa. Porque cada criança, cada irmão, mesmo sendo adolescente, eles põem o ciúme de uma maneira diferente. Uns chorando, outros fazendo a cobrança, porque você só faz isso com ele, não faz comigo, porque você só faz cócegas com ele, não em mim, porque você só toma sorvete com ele, porque você só assiste filme com ele ou com ela, enfim. É uma coisa muito natural lidar com ciúmes, todo mundo tem, seja de um irmão, de um amigo, de um primo, só que a gente precisa saber como trabalhar isso com a criança, principalmente no tema que a gente está abordando hoje, que é entre irmãos. Por quê? Porque vocês estão constantemente no mesmo lar, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, e como administrar isso? E veja, a nossa relação enquanto pais, digo porque eu também passo por isso, né? Eu tenho uma menina e um menino e claro que de vez em quando isso rola. Você tá no sofá com ele porque você só fica com ele, porque ele é menor, porque ele precisa de atenção, né? Porque você não fica comigo, enfim. Mas como que a gente pode e deve administrar isso? Sempre levando a criança, o adolescente, o irmão, independente da idade, isso acontece até na vida adulta, né, gente? Vamos combinar que tem irmãos que são casados e tem ciúmes do outro irmão que é casado, que mora na outra cidade e cobra da mãe e do pai, porque existe essa relação. É muito comum, é uma questão natural do ser humano. O sentimento do ciúme é uma questão muito natural, tá? E o que acontece? A gente precisa deixar claro, primeiro para nós, que, veja, quando a gente fala, mas eu também fiz isso com você, quer ver? Ó, tal dia a gente foi em tal lugar, tal dia a gente tomou sorvete, tal dia a gente foi lá em tal lugar, outro dia a gente fez isso. A gente vai lembrando de fatos e tentando provar esse ponto que a criança está nos mostrando. E veja, pensa comigo, quando você tenta provar, é porque ele existe, é porque você está querendo provar uma coisa que realmente existe. E este não deve ser o caminho. Porque quando eu provo, eu digo, realmente tô fazendo mais com esse do que com aquele. Gente, não existe isso, tá? Para os pais, não existe. Quando a gente precisa provar alguma coisa, a gente tá querendo colocar eles numa régua de igualdade. Tá querendo dizer assim, ó, então vamos deixar tudo igual. Porque se eu tô em dívida com esse, eu vou fazer com esse. Se eu tô em dívida com aquele, eu vou fazer com... Não, a gente não precisa igualar. Os sentimentos são diferentes. Os perfis de filhos são diferentes, né? De repente, para um filho, o que seria... Você pode ir lá fazer a mesma coisa que você fez com outro filho, mas você não vai suprir essa necessidade dele. Porque ao invés de tomar sorvete, que foi o que você fez com outro filho, ele prefere brincar de rolar no chão. Então, se você fizer isso, já valeu. Não precisa fazer exatamente a réplica. A gente não replica amor, né? A gente transpira, transborda, doa, se doa, a questão do amor materno, paterno, mas dentro das possibilidades de perfil de filho. Tem filho que gosta muito mais que você fique só ali no sofá, sentado, fazendo um cafuné, conversando, assistindo um filme. E tem filho que não, que quer que saia, que vá andar de bicicleta, que brinque, que corra, que pule. Ele estabelece a regra da brincadeira. E tem outros filhos que não. Que se você sentar do lado deles, às vezes, sem falar nada, você já tá fazendo um super movimento de amor, né? Então tudo bem, porque assim, vamos fazer a pergunta, existe a possibilidade de você não amar o seu filho? Pensa comigo. Não existe, isso não existe, essa possibilidade não existe. Então você não tem que provar que você ama, isso já acontece. Quando você tem que provar, você está dizendo realmente, acho que eu estou em dívida com um com outro, isso não é real. Então isso a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Porque a criança ela vai cobrar, o adolescente vai cobrar, mas é a maneira dele de dizer assim, ó, vamos pensar, o que está por trás dessa pergunta? Por que você está mais com ele e não comigo? Por que você não devolve a pergunta para ele? Você pode estar aqui
Pensa aí se você quer vir aqui com a gente. Ó, a possibilidade de você estar aqui, ela existe. A gente tá te esperando. Você quer vir? Às vezes ele nem quer vir. Ele tá fazendo só pra indagar, pra colocar você numa situação mais delicada na frente do outro irmão. Porque é o que ele quer. A atenção é dividida. O amor não. O amor é único com um filho, único com aquele outro filho, porque cada filho é muito, muito, muito relativo. Ele tem os seus sentimentos, as suas emoções, a sua forma de pensar, a sua forma de cobrar, a sua forma de falar e expor o que ele sente. E tem filhos que não expõem o que sente, então você tem que ficar ali meio com uma bola de cristal tentando adivinhar. Acho que hoje ele tá triste, vou dar uma atenção aqui, né? Vou dar um suporte maior hoje aqui, porque hoje tá complicado aqui. Mas a atenção, sim, eu divido a atenção, porque eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o amor não, o amor eu estando ali ou não, eu tenho como demonstrar, eu tenho como passar essa segurança. Então essa questão de ciúme entre filhos é uma coisa até cômica de a gente ligar, porque assim, não existem, né? As relações, elas são muito únicas. É muito única a minha relação com a minha filha, por exemplo, de 16 anos, né? Do qual eu sento, converso sobre coisas de escola, decisões de futuro, sobre situações que acontecem no dia a dia, a gente troca pensamentos sobre o que ela acha de determinadas coisas e o que eu acho, a gente vai, né, colocando os nossos pensamentos na mesa, eu concordo, discordo, enfim. É muito diferente do meu filho de 4 anos, que eu tenho que andar de bicicleta, que eu tenho que pular na cama, que eu tenho que virar cambalhota, que eu tenho que brincar na areia. Então veja, são atenções divididas, mas o amor existe para os dois, a convivência existe para os dois, né? E isso é uma coisa que a gente precisa parar de se culpar, entende? Realmente eu dava mais com aquele, menos com o outro, ai meu Deus, principalmente quando são irmãos gêmeos ainda, né? E eu atendo crianças que são gêmeas e as mães ficam, ai meu Deus, e agora? Uma tá cobrando assim, a outra assado, um tá cobrando isso, outra, e eu não aguento mais porque eu não consigo. Não é uma questão de conseguir ou não, é uma questão de você administrar esta cobrança de ciúme que por vezes, né, embora ela exista, cobrança exista, mas por vezes ela se torna uma coisa muito culposa e não tem essa necessidade, tá? E para finalizar, digo para vocês uma coisa muito bacana que eu acho que é importante a gente analisar, né? E eu sempre falo às vezes para os pais, oriento que independente da idade, mesmo que sejam irmãos gêmeos, é muito importante você ter um momento único com um filho, o outro filho, outro momento com os dois, de repente só com um, só com o outro. É importante, eles precisam se sentir únicos também nesse processo do amor, tá? É delicado, ai, mas Vanessa, eu vou deixar um e vocês só com o outro, ai, vou me sentir mortalmente culpada. Não, não é isso, né? É uma questão assim, deixa eu ficar um pouquinho aqui nesta intimidade, com este ser único, com esta possibilidade diferenciada de a gente estar sozinhos e conversar, porque os irmãos eles se completam, né? A gente sabe disso. E num outro momento com o outro filho, né? E depois a gente junta, porque você vive o tempo todo junto com os dois. Eu sei que não é fácil, eu sei que no dia a dia é difícil, eles cobram mesmo, mas para pensar. O que está por trás desta cobrança, por trás desta fala deste filho, por trás deste ciúme? Ele está dizendo o que para você? Eu também quero. Se você tá sentado no sofá com um assistindo, com o outro, e aquele está lá sozinho brincando no chão, apesar de ele estar super bem e feliz brincando no chão, mas ele também quer a sua atenção. Então a atenção você vai dividir, mas o amor ele é único, né? Para cada filho com o seu temperamento, com o seu perfil, e é isso que importa. E a gente jamais vai deixar de amar os nossos filhos por conta disso, certo, gente? Curtam os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá para você receber essas informações, são muito legais, são bem do nosso cotidiano. Nos sigam nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!